Moscou, 8 de maio de 2025. O avião que transporta o líder chinês aterriza em solo russo. Xi Jinping desce do avião e se encaminha ao grande palácio do Kremlin, onde irá encontrar Putin. Até aí, nada de errado, certo? Afinal, eles são grandes aliados. Ambos já declararam que sua parceria é sem limites. Putin já chamou Xi de querido amigo. Xi retribuiu, chamando Putin de velho camarada. Para o mundo inteiro, essa é uma das maiores alianças da atualidade. Mas, e se eu disser que, por trás dessas demonstrações públicas de amizade, existe uma realidade completamente diferente? E se tudo isso for apenas uma fachada? Nesse vídeo eu vou te mostrar uma outra visão sobre o que está acontecendo. E você vai entender o que está realmente por trás dessa aliança entre China e Rússia. Para entender o que realmente está acontecendo entre China e Rússia, tem um detalhe que passou despercebido por muitos. Estou falando de um acontecimento que ocorreu no dia 27 de fevereiro de 2022. Prestem muita atenção nesta data, porque ela é uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Neste dia, exatamente 3 dias após Putin invadir a Ucrânia, algo extraordinário aconteceu nos corredores do poder em Moscou. O FSB, que é a principal agência de segurança da Rússia, criou um programa ultra-secreto de contra-inteligência. O nome código deste programa era Entente 4. Essa palavra pode ser associada a entendimento, pacto ou aliança. Como você pode ver, a escolha deste nome não foi casual. Era uma referência irônica à crescente amizade entre Rússia e China. Mas, por trás desse nome, havia uma preocupação muito séria. Por que exatos 3 dias depois da invasão? Bem, a resposta vai chocar vocês. Nestes 3 dias, a Rússia percebeu que havia cometido um erro estratégico gigantesco. E aqui não estou falando apenas da guerra na Ucrânia. Estou falando de algo muito maior. Veja, quando Putin decidiu invadir a Ucrânia, ele teve que realocar praticamente todos os seus recursos de espionagem e inteligência para o fronte ucraniano. E para você ter uma ideia, só em 2023, a Ucrânia descobriu 47 redes de espionagem russas operando em seu território. Isso significa que quase todos os espiões russos estavam focados na Ucrânia, deixando a própria Rússia vulnerável a 4.000 quilômetros de distância de Moscou. E a China? Bem, eles perceberam essa oportunidade de ouro. Em junho de 2024, documentos ultra-secretos do FSB vazaram para a imprensa internacional através de um grupo chamado Ares Leaks. O que estes documentos revelam é simplesmente intrigante. Eles mostram que, por trás de toda aquela encenação de amizade que vemos na mídia, existe uma realidade completamente diferente. Nos documentos internos, os próprios serviços de inteligência russos se referem à China não como parceira, mas como inimigo e séria ameaça à segurança russa. 6 agências de inteligência ocidentais analisaram esses documentos e confirmaram sua autenticidade. O New York Times conseguiu verificar a veracidade através de múltiplas fontes independentes. Não estamos falando de teoria conspiratória, estamos falando de documentos oficiais do governo russo. Eu sei que nessas horas você pode estar coçando a cabeça e pensando, mas como assim? Se eles são tão amigos, por que o FSB criaria um programa especial para se proteger justamente da China? A resposta está nesse dia-chave que eu falei antes. No que a China fez logo após Putin invadir a Ucrânia. Prestem atenção neste padrão. Imediatamente após o início da guerra,
uma enxurrada de oficiais de empresas chinesas de defesa e institutos ligados à inteligência chinesa começaram a chegar na Rússia. Não eram turistas, não eram investidores comuns, eram espiões disfarçados de empresários. O objetivo deles era muito específico. Segundo os documentos do FSB, a China estava interessada em informações sobre métodos de combate usando drones, modernização de software militar e, principalmente, métodos para combater novos tipos de armas ocidentais. Em outras palavras, a China estava usando a guerra na Ucrânia como um laboratório gigantesco para estudar tecnologia militar da OTAN. Pensem na genialidade desta estratégia. Enquanto a Rússia se desgastava lutando contra armamentos ocidentais na Ucrânia, a China coletava informações de segunda mão sobre essas mesmas armas sem precisar entrar em conflito direto. Era como ter acesso aos segredos militares americanos e europeus através da porta dos fundos. E não para por aí. A China estava particularmente interessada em informação sobre aviação, uma área onde eles sempre ficaram atrás da Rússia. Os documentos mostram que a China estava contratando ex-funcionários de fábricas de aviões russos e também funcionários que ainda trabalhavam lá, mas estavam descontentes com os cortes que o governo russo fez nos programas militares. Agora, se você gosta de assuntos militares, já deve saber que a China tem um histórico indiscutível de copiar tecnologia militar ocidental. Quer um exemplo? Em 2015, o Instituto Naval dos Estados Unidos relatou que grande parte da modernização militar chinesa aconteceu copiando sistemas de armas americanos. O lendário caça F-35 e os veículos de combate não tripulados X-47B têm equivalentes chineses quase que idênticos. Agora eles estão fazendo a mesma coisa com tecnologia russa e, indiretamente, com armas da OTAN que estão sendo usadas na Ucrânia. Mas aqui está o que torna isso ainda mais interessante. A RAND, uma organização dos Estados Unidos que faz pesquisas principalmente na área política, fez um relatório em fevereiro de 2025 sugerindo que a China não está tão preparada militarmente quanto aparenta. Isso porque o Exército de Libertação Popular gasta 40% do tempo de treinamento com questões políticas, não com preparação militar real. Isso significa, em outras palavras, que a China sabe que precisa compensar essa fraqueza imitando, para não dizer outra coisa, tecnologia de outros países. Agora vamos para a segunda frente desta operação chinesa, que talvez seja ainda mais audaciosa. A China e a Rússia dividem uma fronteira de 4.207 quilômetros. E aqui está algo que poucos sabem. Nacionalistas chineses há muito demonstram insatisfação com um tratado do século XIX que resultou na Rússia anexando porções da China que hoje formam a cidade de Vladivostok. Mas calma, as coisas pioram ainda mais. Em agosto de 2023, a China publicou um mapa nacional oficial que usava nomes chineses no lugar de nomes russos para várias localidades no extremo Oriente Russo. E se isso não era um recado direto para Putin, eu não sei mais o que é. Como você pode ver, a China está sinalizando que pode estar interessada em recuperar esses territórios perdidos lá atrás. É um padrão que vemos em outras regiões, como é o caso de Taiwan. Agora, voltando aos documentos do FSB, eles apontam também que acadêmicos chineses estão agora procurando por evidências de povos chineses antigos no extremo Oriente Russo, com a intenção de usar qualquer descoberta para influenciar a opinião local nessas regiões. É exatamente a mesma tática que Putin usou na Ucrânia, alegando razões históricas para justificar
invasão se territorial. formaram no terreno. Já disse muitas vezes que considero os povos russo e ucraniano são realmente um só povo. Nesse sentido, toda a Ucrânia é nossa, sem dúvida. A ironia aqui é brutal. Putin está sendo vítima da própria estratégia que ele utiliza contra outros países. Da mesma forma que ele alega que russos e ucranianos são um só povo, a China agora pode muito bem começar a alegar que certas regiões russas são historicamente chinesas. Para vocês terem uma ideia de como a China pensa estrategicamente, vejam como eles justificam suas reivindicações no Mar do Sul da China. Eles baseiam suas alegações na dinastia Qin, que governou entre 221 e 206 a.C. Usam sua história milenar para justificar expansão territorial moderna. Só que, talvez, a jogada mais inteligente da China seja na terceira frente, o Ártico. Estamos aqui falando de mudanças climáticas, que estão criando oportunidades trilionárias para esses países. Isso porque o volume de gelo no Ártico caiu 70% desde os anos 80. Dados apontam que o primeiro dia completamente livre de gelo deve ocorrer antes de 2030, e isso está abrindo novas rotas comerciais que podem revolucionar o comércio mundial. A rota do Mar do Norte, que segue a costa russa, é a mais importante, mas há também a passagem do Noroeste ao longo da costa norte-americana e a rota transpolar, que passa pelo Polo Norte. Qualquer uma dessas rotas pode encurtar drasticamente as viagens entre Ásia, Europa e América do Norte, movimentando bilhões de dólares. A Rússia quer controlar essas rotas. Putin vê o Ártico como uma oportunidade de ouro para compensar as perdas econômicas das sanções. Novas oportunidades de pesca também estão surgindo, com espécies como o bacalhau do Atlântico migrando para o Mar de Bering e o Mar de Barents conforme as águas aquecem. Mas aqui chegamos num assunto que se tornou um problema para a Rússia: as sanções ocidentais. Essas sanções estão tornando cada vez mais difícil para a Rússia manter a infraestrutura que já tem no Ártico. E adivinhem quem está se oferecendo para ajudar? Vejam este exemplo concreto. A empresa russa de gás natural liquefeito Novatek já foi obrigada a trocar uma empresa americana, a Baker Hughes, por uma empresa chinesa para ajudar com um grande projeto no Ártico. A China não está apenas ajudando, está assumindo o controle gradualmente. Os documentos do FSB alertam que o impacto econômico das sanções pode tornar mais difícil para a Rússia manter a infraestrutura ártica existente. Quem melhor que a China para intervir e melhorar essa infraestrutura? A China pode usar seu poder econômico para endividar a Rússia através de projetos de desenvolvimento de infraestrutura, ganhando influência sobre rotas comerciais emergentes que a Rússia preferiria controlar sozinha. E aqui chegamos ao ponto central de toda esta história. Putin se meteu em uma armadilha da qual ele não consegue escapar. Os próprios documentos do FSB admitem que perder o apoio da China durante a guerra na Ucrânia seria pior do que confrontar diretamente o que a China está fazendo para enfraquecer a Rússia por dentro. Pensem na situação impossível em que Putin se encontra. Se ele confronta a China sobre a espionagem, perde o único grande aliado que tem. Se ele não faz nada, a China continua roubando segredos militares russos, preparando reivindicações territoriais e assumindo controle sobre recursos estratégicos. Enquanto isso, economicamente, a China continua lucrando enormemente com o desespero russo. Sim, a China compra petróleo russo, mas por preços muito abaixo do mercado. Em 2023, a China economizou mais de 10 bilhões de dólares comprando petróleo russo e iraniano a preços reduzidos, aproveitando-se das sanções ocidentais. Em novembro de 2024, sozinho, a China foi o maior comprador de combustíveis fósseis russos, representando 40% das vendas e enviando 5,71 bilhões de dólares para Putin. Agora pare para analisar. A China está pagando menos por esses combustíveis do que pagaria em condições normais de mercado. Em outras palavras,
a Rússia está perdendo dinheiro ao tornar a China seu maior cliente de petróleo. A China também vende materiais estratégicos para a Rússia, como germânio, antimônio e gálio, que são essenciais para construir drones e mísseis. Ao mesmo tempo, a China baniu a venda desses mesmos materiais para os Estados Unidos em dezembro de 2024, alegando que era por causa das aplicações militares desses materiais. Mas, e a Rússia? Não tem problema algum em vender para eles? Por quê? Porque está lucrando com isso. Enquanto isso, várias empresas estatais chinesas já reduziram suas compras de petróleo russo devido à ameaça de sanções secundárias ocidentais. Isso mostra que o vínculo entre Rússia e China é mais frágil do que parece, com dinheiro sendo suficiente para fazer a China se afastar da Rússia quando conveniente. O Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos descreveu a abordagem chinesa da Rússia de forma muito precisa. Líderes chineses veem na Rússia uma oportunidade estratégica transacional, não uma conexão emocional. Eles também afirmaram que a China não confia na Rússia em nenhum nível profundo e só está negociando com ela agora porque os objetivos mais amplos de Putin se alinham aproximadamente com os objetivos da China. E isso está muito longe de uma parceria sem limites, como eles mesmos dizem. No final das contas, a China está sistematicamente enfraquecendo a Rússia através da exploração econômica, enquanto se fortalece militarmente, roubando segredos russos e preparando o terreno para futuras reivindicações territoriais. A China também está desenvolvendo uma nova estratégia para ganhar poder suave na Ásia Central, começando pelo Uzbequistão, países que antes estavam sob a esfera de influência soviética e que Putin quer recuperar. Bem, meus amigos, esta é a realidade por trás da parceria sem limites de Putin e Xi Jinping. A China encontrou uma forma de dominar a Rússia sem disparar um único tiro. Está usando a guerra de Putin contra ele mesmo, transformando o que deveria ser uma aliança em uma relação de dependência onde a China é o predador e a Rússia é a presa. Para o Ocidente, isso deveria ser tanto alarmante quanto um aprendizado. Alarmante porque uma China fortalecida com tecnologia militar russa e ocidental pode se tornar uma ameaça ainda maior. Um aprendizado porque mostra como a China opera pacientemente, estrategicamente, sempre pensando no longo prazo. A próxima vez que virem Putin e Xi sorrindo juntos para as câmeras, lembrem-se disso. Por trás daqueles sorrisos, existe um jogo muito mais complexo sendo jogado. E nesse jogo, você acha que Putin é um jogador ou apenas uma peça? Deixe sua opinião nos comentários. E se este vídeo te ajudou a entender mais sobre a realidade geopolítica atual, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com amigos que também precisam entender o que realmente está acontecendo no mundo. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.